terceiros reuniões doutrinárias, como essa que está acontecendo, no terceiro sábado de cada mês, realizando entre as básicas. Então, quem ainda quiser juntar-se a nós, será uma grande satisfação, porque a gente ainda tem uma reserva de pessoas que ainda colocou o nome, querem receber, mas infelizmente não tem para todo mundo. Mas se alguém quiser juntar-se a nós, e se não puder, uma sexta inteira, que cada sexta-feira que vier aqui traga um quilo de alimento, a gente vai juntando e forma uma cesta que dá para nós. Bom, para início convidamos Newton, que ele vai ler a lição 120 do livro Pão Nosso, com o tema conciliação. Boa noite. Conciliação. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 25. Muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te. O que equivale dizer: faze a tua parte. Corrige, quanto for possível, relativamente aos erros do passado. Movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Insiste na bondade e na compreensão. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também conhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Faz o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, de qualquer modo terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Trabalha, pois, quanto seja possível no caminho da harmonização, mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Que assim seja. Convidamos nossa irmã Jane para fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Vamos silenciar nossos corações, as nossas mentes, elevando na noite de hoje os pensamentos ao nosso irmão maior, que é o Cristo Jesus, nos permitindo sermos envolvidos
com os fluidos celestiais da luz divina que se encontram, para despertarmos verdadeiramente para os ensinamentos do Cristo Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças ao bom Deus. Para o Evangelho segundo o Espiritismo, convidamos nosso irmão Ayrton, e ele vai falar, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Lucas capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas capítulo 6, versículos 24 e 25. Que assim seja. E agora nós vamos ouvir Rosa com o tema Bem-aventurados aflitos. Obrigada. Costume de botar o celular, porque é virtual. Boa noite a todos. Não, vocês jantaram, não é possível uma coisa dessa. Boa noite a todos. Boa noite. Olha como ficou linda agora. Então, gente, o nosso tema da noite é Bem-aventurados aflitos. E eu gosto de ser bem interativa. Se alguém quiser levantar a mão, fazer alguma pergunta, dizer que não entendeu, fiquem à vontade. Sabe, a gente está estudando junto. Então, nós vamos falar hoje de Jesus dizendo que nós somos bem-aventurados porque sofremos. E aí nossos irmãos, cristãos, hoje comemoram a paixão de Cristo, a morte de Cristo. E nós não podemos comemorar essa data, porque ele não morreu. E aí, já se passaram mais de 2000 anos e nós estamos aqui reunidos falando do amor dele. Então, essa simbologia é para que esse homem veio? Para que tenhamos vida, e vida em abundância. Não é qualquer uma, não é de qualquer jeito, não é essa que a gente quer reclamar, quer se afligir. Não, é em abundância. Então, nosso tema da noite de hoje está nos evangelhos, para quem não é espírita e vem a primeira vez para casa. Está no evangelho de Mateus e de Lucas e também está no evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, onde Jesus diz que nós somos bem-aventurados quando a gente chora, quando a gente é ferido, quando a gente sofre perseguições pela justiça, quando nós somos pobres, quando a gente tem fome, quando a gente chora. Por quê? Por que a gente é aventurado? Porque a gente paga débitos, porque a gente evolui. E lá na frente a gente vai ver se bem e mal sofrer e evoluir. E que a gente saia na noite de hoje, eu costumo sempre quando eu vou fazer algum tema eu penso, que a gente saia na noite de hoje com uma nova... Tá bom? Que a gente saia na noite de hoje, com um novo prisma do que é essa bem-aventurança, do que é essa aflição. E aí Jesus diz assim, bem-aventurados os que choram, foi lido pelo nosso irmão no Evangelho, então não vou repetir.
Vamos continuar a explorar o tema no decorrer. E aí eu quero que vocês comecem fazendo uma reflexão na noite de hoje. Por que vocês estão aflitos? Pensem aí. Eu estou aflito por quê? Porque eu quero passar no vestibular? Porque eu quero um novo relacionamento? Porque eu quero aquele cargo? Porque eu quero trocar do meu carro de ano? Porque eu quero que meus filhos passem no vestibular? Por quê? E se formos olhar as aflições que agora a cabecinha de vocês pensaram, muitas delas não são por coisas sentimentais, vamos dizer assim. Eu estou aflita porque eu não tenho paz. Eu estou aflita porque eu gostaria de ter mais tempo para seguir ao Cristo. Eu tenho certeza que quase nunca passa isso pela nossa cabeça. Porque a gente tem aflição pelas coisas materiais. A gente tem vontade de adquirir coisas. E aí a gente pensa, adquirir para deixar o quê? Se amanhã você desaparecesse o seu dinheiro, o que seria você? E aí a gente precisa olhar o que é sofrer por outro prisma. E aí eu queria trazer para vocês uma historinha, ver se vocês vão refletir igual a mim. Que o meu professor da faculdade deu, meu professor de filosofia jurídica, deu no primeiro ano, diz ele que ele tem, né, ele é todo exibido, aí ele diz que tem um pós-doutorado em Harvard, e ele disse que o professor fez isso lá. E ele começou fazendo, mas eu me lembrei essa semana no Espiritismo, porque é um negócio bastante interessante, do que é a justiça divina e do que é as nossas aflições. E aí vocês raciocinem comigo. Um pai de família tem 2 filhos. Vocês já ouviram essa história da laranja? Alguém já? E ele tem apenas uma laranja. E aí vocês diriam que ele deveria dar a laranja para qual filho? Ele tem um problema. Ele tem 2 filhos e ele tem uma laranja. Dividir? Dá metade para cada um. Dividir em 3. E aí o professor dele diz que responde, nós precisamos entender o que é que o outro quer. Nós precisamos entender por que é que o outro sofre. Um gostaria de ter um suco de laranja. O outro gostaria de ter a casca da laranja para fazer uma compota. Se a gente dialogasse, entendesse a dor do outro, a gente resolveria o problema. Faria o suco, daria um e daria ao outro a casca da laranja. Vem que coisa interessante. E a gente não para pensar, para ouvir o que os nossos do lado estão aflitos. Nós vivemos com pessoas que estão em aflição no nosso lar e a gente não consegue identificar. Uma semana dessa eu tinha uma amiga que diz assim: olha, Rosa, minha filha disse, mãe, eu estou precisando fazer uma terapia urgente. E ela ficou horrorizada, porque ela dizia, eu sou a melhor mãe do mundo, essa menina tem tudo, essa menina tem roupa, tem carro, tem celular, tem isso, tem amor. E realmente ela é uma mulher bastante dedicada, do ponto de vista material não falta nada. Eu digo, mas ela precisa de algo que nela falta. Ela tem algum vazio que ela precisa preencher. Moral da história, vá para a terapia. Porque se ela está pedindo, ótimo. Então nós precisamos entender o que é que o outro quer e o que é aflição. Porque nós não sabemos o que é aflição. Não tem ninguém aqui com um aparelho de oxigênio respirando. Então a gente talvez não entenda o que é aflição, até que ela chegue, realmente. E a gente saiba valorar o que tem valor. E aí lá no Evangelho também traz assim outra pergunta. Por que vocês estão aflitos, né? Aí eu vou fazer outra pergunta. E por que vocês sofrem? Pensem aí, por que vocês sofrem? Porque eu queria que meu marido fosse mais carinhoso. Porque a gente quer consertar o outro, né? A gente quer que o outro se molde às nossas expectativas. Porque uma pessoa uma semana dessa me disse, mas você viu a família de fulano de tal? É uma família de comercial de margarina. E eu dizia, será? Será que é de comercial de margarina ou é nas redes sociais que isso acontece?
E aí a gente tem que ver o bem e o mal sofrer. Porque o Espiritismo não faz apologia a sofrimento. Quando eu vejo essas coisas de sofrimento, olha, eu tinha um quadro na minha casa que era Jesus, quadro bonito e foi até bastante caro. De um artista, até um artista renomado assim. E eu comprei esse quadro numa exposição dele. Era Jesus, praticamente o quadro não era pintado, era só traçado assim. Jesus meio baixo, uma lágrima escorrendo, vermelha como se fosse sangue, e uma coroa de espinhos. Aí uma certa feita fui pintar a casa, reformar, tirei o quadro. Aí eu já tinha adentrado a doutrina espírita. Aí quando botou o quadro no lugar, eu disse, eu não quero. Esse momento, era Jesus sorrindo, feliz, com coroa de flores chorando, não quero esse quadro não. Aí dei o quadro. Não é que a gente não possa ter, é porque não é essa a simbologia do Cristo. Não é essa a simbologia. Quem entender que é essa está equivocado. E aí a gente pergunta, por que a gente sofre? E aí eu tenho um grande amigo que quando eu adentrei na doutrina espírita, ele me consolava quase que diariamente e respondia todos os meus anseios. E ele dizia assim, você sabe por que você sofre, menina? Ele é um senhor já bem de idade. Aí eu dizia, não. Ele dizia, porque você dá valor ao que não tem valor. A gente dá valor ao que não tem valor. Arranha um carro seu. Eita, contrariedade. Vigi, meu Deus do céu. Sai da garagem, arranha o carro novo. Meu Deus, o mundo se acabou. Aí a gente não dá valor ao que não tem valor. Não que a gente não deva se preocupar. Outra coisa também, a gente procura a felicidade onde ela não está. Eu vou ser feliz no dia que eu me aposentar. Eu vou ser feliz no dia que acontecer isso. E nós nunca estamos presentes aqui, na hora, no local. E aí a gente pergunta também, quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos, a gente fica perguntando, mas como não ser aflito? No mundo tão violento, né? no mundo tão injusto, no mundo com tantas perseguições. E aí a gente vai ver que a gente vai reencarnar quantas vezes forem necessárias, para que a gente cumpra a tarefa que nos é concedida. Então hoje, quando a gente vê na Semana Santa muita gente jogando nas redes sociais de que talvez até dando mais ênfase à traição de Judas do que realmente o propósito de Deus ter vindo, não sabendo que aquele foi o papel mais difícil, foi o de trair Jesus. Porque todos aqueles espíritos tinham uma missão, não vieram à toa. E talvez a missão mais difícil foi a de Judas, tanto é que ele cometeu o suicídio e depois pediu para nenhuma outra encarnação vir como Joana d'Arc, que foi queimada numa fogueira para, vamos dizer que expurgar. Aí vocês perguntam, mas se eu fiz alguma coisa desse tipo, eu tenho que vir para ser, se eu cometi um homicídio, eu tenho que vir para ser assassinado? Não. Jesus já disse a Pedro, lá nas suas últimas caminhadas, Pedro, quem com a espada fere, com ela será ferido. E é o amor que vai cobrir uma multidão de erros. Ninguém veio para dar errado, não. Nada veio para dar errado. E como Jesus nos conhece, ele tem plano A, ele tem plano B, ele tem plano C, mas tem que acontecer. E a gente precisa sair um pouco mais evoluído. Então, às vezes, quando as pessoas perguntam o porquê, eu digo que a reencarnação explica tudo. Porque se Deus é bom e é justo, algumas pessoas nascem com deficiência desde a infância. O que foi que aquela criança fez para nascer com aquela deficiência? E que se só existisse esse mundo, qual era o lucro que ela ia ter? Ela não conseguiu aproveitar. E nós, que estamos tentando andar pela semeadura do Cristo, e quem está por aí floreando à toa as maldades, ficaria por isso mesmo? Teria esse céu imenso, cheio de estrelas, que os astrólogos dizem que tem mais estrelas no céu do que areia na praia. Para quê? Só para a gente olhar para cima e admirar. E Jesus trazendo a pluralidade das existências. Então Jesus traz nas suas bem-aventuranças uma esperança de que se a gente está sofrendo, se a gente está sendo perseguido, se a gente está sendo maltratado, se a gente está sendo injustiçado, que a gente aprenda a lição.
Porque quando a gente aprende a lição, a gente caminha para outra etapa. Lá no livro dos Espíritos, na questão 166, Kardec pergunta aos nossos irmãos espirituais. E às vezes eu fico pensando, quando eu estou estudando lá, vocês também têm estudos aqui, lá também às terças-feiras, eu fico imaginando, rapaz, Kardec era o cara. Porque eu não sei quem lê o livro dos Espíritos, não tem nada ali que eu perguntaria mais, que ele não perguntou. Ele perguntou tudo. E Kardec pergunta, a alma passa, pois, por várias existências corpóreas, ou seja, a gente vai ter várias encarnações, ou reencarnações. Aí eles respondem a Kardec, sim, todos nós passamos por várias existências físicas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse é o seu desejo. Então a gente já é espírito antigo. A gente já vem aprontando, olha, é coisa que a gente vem aprontando. Aí Jesus diz, não, nessa existência faz assim, não precisa você vir como Paulo, como Saulo de Tarso, que o homem deixou tudo, o homem tinha noiva desejada, o homem estava estudando nas melhores escolas de Roma, o homem falava todas as línguas, o homem tinha uma biga romana com os 2 cavalos, o homem andava trajado com a túnica nupcial, ou a túnica patricial. O homem andava com bigas romanas lindas. O homem estava sendo preparado para ser o presidente do Supremo Tribunal do país. E Paulo deixou isso tudinho para seguir ao Cristo. E aí Jesus está pedindo isso a gente? Não. Ele diz, ei Rosa, você não tem capacidade disso não. Primeiro você vem no lar com o marido, 3 filhos, 3 cachorrinhos, uma sogra, assim. É isso aqui que você aguenta. Aí quando a gente chega ainda reclama. Mal feito. Vixe, meu Deus, não tem paciência. Veja como Jesus pede pouco. Paulo deixou tudo isso. Tudo isso Paulo deixou para seguir o Cristo. Aí a gente fica imaginando, vixe, que coisa linda a história de Paulo, quando a gente lê o livro Paulo Estevam. Nossa, que negócio mais bonito. Mas a gente estava preparado para uma vida dessa. A gente está reclamando do que a gente tem. Imagine ser açoitado, né? Ser cuspido, ser apedrejado e está ali, olha, falando do Cristo. Falando do Cristo. E mais adiante, na outra questão 67, Kardec faz essa pergunta. E qual é o objetivo da reencarnação? E qual é o objetivo da gente estar aqui nessas bem-aventuranças? Ou sofrendo ou não. Qual é o objetivo de estarmos aqui? É comprar fazenda? É apartamento? É casa na praia? É o cargo maior que tem? E ele diz assim, expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que? Onde estaria a justiça? Onde estaria a justiça? Uma certa feita me aconteceu um negócio, tem uns 3 anos. Eu sofri tanto com isso. Aí depois eu fui repensar a história. Eu digo, peraí, eu não estou estudando à toa. Eu devo ter feito alguma coisa com essa pessoa e ela agora, como diz Haroldo Dutra, a expiação é quando Deus troca a gente de lugar. Agora eu estou fazendo, agora eu estou espiando, eu estou batendo, estou levando. Aí eu disse, eu já devo ter feito muito mal a essa pessoa, porque ela fez um negócio desse comigo. Aí eu disse, meu Deus, esse negócio que eu sofri vou aprender essa lição, não vou fazer mais isso não, em nenhuma outra encarnação. Porque eu não devo ter feito boa coisa para passar por isso. Então, quando a gente aprende a lição, ela não se repete. Podem ter certeza. E eu fico brincando que cada um de nós sabe o teor da lição que a gente veio aprender. Se é o alcoolismo, se é o vício, se é a fofoca, se é a maledicência, se é a luxúria. A gente sabe onde erra. O que é o nosso calcanhar de Aquiles? A gente sabe onde a gente vai cair. E se você sabe onde vai cair, não ande naquele lugar. Eu tenho uma amiga que eu brinco com ela, que de vez em quando ela me assiste online, e ela não é espírita. Eu brinco que ela disse que ela disse, eu sou cristã. Eu sou da igreja católica, mas eu só vou na igreja assim quando tem um batizado que me convida, um casamento assim. Aí eu digo, é não praticante, aí ela fica rindo. Aí eu digo, olha, eu cito você na palestra, e ela fica rindo. Eu digo, mas eu não cito seu nome não, até porque ninguém lhe conhece. Aí ela fica rindo, e aí ela uma vez me disse assim, Rosa, que eu já fiz 2 divórcios para ela, né? A gente se conheceu, eu
na minha área de trabalho. Aí uma semana dessa ela disse assim, uma semana dessa não, já tem um tempo, ela disse assim, Rosa, eu arrumei um novo companheiro. Eu estou querendo que você me dê uma instrução para eu fazer união estável. Eu digo, meu pai, oh meu Deus, outro. Aí ela disse, e aí? Aí eu, na Ave Maria, gente boa, é isso, é aquilo, é maravilhoso. Eu digo, tudo é bom, no começo é bom, meu Deus, tomai conta. Aí ela disse, mas ele só tem um problema, Rosa, ele bebe. Eu digo, meu pai. Todos os outros relacionamentos dela foram com términos por conta da bebida. Então, às vezes, é a prova que você não vai fugir. Não vai fugir daquela prova. E ela disse, meu pai, minha mãe se separou do meu pai, que meu pai agredia minha mãe porque ele era alcoólatra. Eu arrumei todos os maridos alcoólatras. Então, a gente tem um tipo de prova. Eu digo, aprenda. O que é que essa prova veio lhe ensinar? E aí Jesus vai nos mostrar que agora, quando ele veio há 2000 anos, nos mostrar que a gente tem um relacionamento diferente agora com Deus. Deus agora não é mais aquele homem que vai punir, não é aquele homem que vai judiar a gente. Aquele negócio do povo fazer uma coisa errada com a gente dizer, olha, eu mesmo não tenho mágoa nenhum dele. Agora Deus está vendo. Na hora certa Deus vai agir. Deus não é vingador nem justiceiro da gente. E Ele nem sequer se sente ofendido, porque Ele já sabe as criaturas que tem aqui. Então Ele nem se sente ofendido. E aí também, se a gente for remontar, tem causas atuais das aflições. A gente já vem com algumas aflições dessas reencarnações, que os espíritos nos falaram, que a gente vem com muitas reencarnações. Aí já a gente vem com aquela programação, aquela ficha corrida. Aí chega aqui a gente faz o quê? Adquire mais. E a gente acha pouco, bota mais coisa na dívida. Porque a gente sofre por causas atuais das aflições que são desnecessárias. Algumas coisas a gente vai ter de passar, porque Jesus disse, você vai passar por isso. E outras a gente procura. Aí é Jesus que quer ver a gente sofrer. Não, gente. Aí vocês vão me perguntar se está tudo certo, se tem um planejamento reencarnatório, se nós somos credores e somos devedores. Jesus vai permitir essas aflições? Não, não vai. É para o bem. Ninguém veio para dizer, eu vou cometer um homicídio. Não, não veio. Não veio. Isso é o nosso instinto. É igual aquela passagem que diz assim, quando questionam, mas Moisés instituiu o divórcio. Aí Jesus disse, não foi, nem sempre foi assim. Instituiu o divórcio porque vocês estavam batendo o povo, querendo matar, por conta da dureza do vosso coração. Então é o nosso coração que é duro. É a gente que não tem esse discernimento. Outra coisa também, a gente tem um conceito equivocado do que é justo e do que é justiça. E eu sempre pergunto isso para você, quando de repente, você tem um filho seu que é assassinado, aí sai a sentença, olha, a pessoa que assassinou seu filho pegou 30 anos de prisão. Aí você vai dizer assim, foi pouco. Se ele tivesse 100 anos, não trazia meu filho de volta. Essa dor não paga nunca. Agora, se você for a mãe do condenado, você vai achar que 30 anos para o seu filho é muita coisa. Porque você criou ele com amor, não para cometer um negócio desse. Então, que a gente se coloque, tenha empatia com as provas dos outros, porque são difíceis. Tem pessoas com provas dificílimas. E se não fosse Jesus para ajudar as criaturas através das criaturas, como nós suportaríamos? E você chegar para uma mãe que entregou seu filho para a pátria espiritual, que não tem nenhuma noção de espiritismo, dizer para ela que aquilo está certo, que ele não morreu, que vai ter um reencontro. Não tem como, é muito desespero. Nós que somos espíritas, a gente não é poupado da dor, não. A gente não tem o desespero, ou não é para ter, porque a gente entende que a gente só entregou o nosso ente querido para a pátria espiritual. Mas é difícil, então o nosso papel é auxiliar as criaturas através da lei, de amor. Porque a justiça divina, ela é toda amor, toda amor, toda amor. Pense assim, a justiça divina é todo amor. Jesus disse, olha, tenham ânimo, eu venci o mundo. Tinha necessidade daquele homem reencarnar? Não.
Aí eu pergunto, por que Jesus veio? Aí eu fico rindo e Guida ri quando eu digo, Guida, de vez em quando eu fico me perguntando, por que Jesus veio? Um homem que passou a literatura assessorial espírita diz que foi um homem que passou 1000 e poucos anos para baixar sua vibração atômica, vibração do seu corpo, para se materializar num corpo de carne e viver junto conosco. Veja, para quê? Para que a gente tivesse o exemplo, porque a gente só aprende vendo com o exemplo. Aí alguém disse, eu vi Jesus, ele existiu, eu peguei, existiu Jesus. Aí a gente tem ânimo para continuar. Porque ele veio para exemplificar que a gente pode. Veio num corpo de carne para sofrer e passar pelas mesmas privações, para mostrar que podíamos. Foi prova para ele a crucificação, a traição, o açoite? Não, gente, foi prova para a gente. Porque quando você vê aquela imagem, todo mundo fica horrorizado. Por que a gente fica horrorizado? Porque a gente estava lá naquela época dizendo, crucifica. A gente estava escolhendo mal naquela época. Então tudo tem uma lei de causa e efeito. E ele já diz assim, olha, nós não vamos sair daqui sem pagar o último centavo. Então é o último centavo que eu vou pagar. Então se a gente é espírita, anda na doutrina espírita, tem um conhecimento espírita, porque a gente ainda tem inimigos. E tem pessoas que têm eles dentro da própria casa. Dentro da própria casa. Aí não tem condições de um negócio desse. Aí lá no livro Na Era do Espírito, de José Herculano Pires, psicografia de Chico Xavier, ele nos diz assim, olha, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Foi uma tragédia, nada acontece por acaso. Eu estou numa família desajustada, nada acontece por acaso. Eu perdi meu emprego, não. Falência, nada acontece por acaso. Ele diz, tudo resulta da lei de causa e efeito. E todo efeito tem um sentido, que é o da evolução. Emmanuel já diz assim, olha, a dor veio fazer o trabalho que o amor ainda não é capaz de fazer em nós. Nós ainda não amamos ao ponto de sair da nossa residência e procurar quem é que está sofrendo na periferia de Ribeirópolis. Vou lá. Não. Vou lá no presídio fazer uma visita a uma pessoa, levar um bolo, passar uma tarde. Não. Nós não vamos. É só a dor que nos traz. Quase sempre a gente está no templo religioso, seja de qual denominação for, porque foi a dor que trouxe você. É a dor que vai fazer você resgatar. Então está aí uma prova de que a gente tem que pagar dessa forma, porque a gente não sabe pagar de outra maneira. E sabe sim, tem também os livros assessoriais de Irmã Dulce. Irmã Dulce tinha uma saúde bem fragilizada. Quem sabe a história de Irmã Dulce era uma pessoa com a saúde bem fragilizada. E a Irmã Dulce viveu o quê? 80 e poucos anos. Fez um trabalho lindo na Bahia. Aí vocês acham que os irmãos espirituais dizem, vê que trabalho lindo essa mulher está fazendo, vamos deixar ela mais um pouco. Aí eu fico brincando, vamos trabalhando no bem que a gente fica mais um pouco, vai ganhando moratória. E ele continua nos dizendo, Herculano Pires através de Chico, todos somos espíritos faltosos e sofremos as provas que pedimos antes de encarnar. Temos dívidas coletivas a resgatar, mas além dos resgates, espera-nos a liberdade, a paz e o progresso. Ele diz assim, todos somos faltosos e sofremos provas. Todos. Eu contava nos meus dedos, Chico Xavier. Para mim, top. E por que ele tinha o problema na visão dele? E aí, os espíritos superiores disseram, Chico, se você não tiver esse problema aí, isso aí pode ser sua queda. Todos nós somos faltosos. Todos nós somos faltosos. Aprontou mais bezerra lá em Capela, veio para cá, para a terra. Faltosos. Todos somos faltosos. Todos somos faltosos. E aí ele diz assim que a gente pede antes de encarnar. Não é ninguém que vai impor, não. Eu é quem vou pedir, eu quero passar por isso.
Aí chega aqui e a gente se desespera. Por que meu Deus, por que eu estou passando por isso? Logo eu que conheço tanta doutrina espírita, faço evangelho todo sábado, um texto, E também tem as dívidas coletivas a resgatar. São aquelas pessoas que de repente sofrem um encarne coletivo no avião, morrem todo mundo. Tem dívidas coletivas. Aquelas pessoas que estão no país em guerra são espíritos com dívidas coletivas. Não é nada por acaso. Jesus usa até do mal, ele usa para nos beneficiar. Veja o caso da Segunda Guerra Mundial, né? Eles faziam experimentos horríveis. Eu estava lendo coisas da Segunda Guerra Mundial horrível. Mas o homem descobriu várias tecnologias na medicina, né? Micro-ondas. E aí eu estava me lembrando esses dias que eu estava vendo uma palestra de Haroldo Dutra. E era uma palestra, ele e várias outras pessoas de outra religião, padres e tudo, falando de diabo e tal, perguntaram a ele o que era que o espiritismo achava do diabo. E aí Haroldo conta uma história dessas da Segunda Guerra Mundial. Diz que quando as mulheres estavam perto de dar à luz, tinha uma enfermeira que ia e amarrava as pernas das mulheres com uma corda. Aí você imagina, a mulher, né, querendo dar uma luz, parir, e a outra amarrar as pernas com uma corda. Aí Haroldo Dutra dizia, nós precisamos de um diabo? Nós não precisamos de um diabo. Nós já temos pessoas fazendo mal demais. E ele ainda continua nos dizendo que quando a gente resgata, a gente vai se sentir liberto, em paz e vamos progredir. Aí veja como a gente não conhece o que é amor. Quando a gente está liberto, em paz e no progresso, a gente chega lá e diz o quê? Eu quero voltar para ajudar os meus irmãos em sofrimento. Olha que amor. É esse o amor de Cristo. E lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, Kardec também pergunta, quando na erraticidade, a erraticidade é aquele período que a gente fica, morre, vou falar um termo para todo mundo entender, morre e fica lá no mundo espiritual, ou estudando, evoluindo, refletindo, é o cantinho da disciplina, para que a gente volte de novo numa reencarnação. Escolhendo o que é que a gente vem, qual é o tipo de prova, com quem vai ficar, adulando outra pessoa para querer vir com a gente, porque no livro Ação e Reação tem uma senhora uma senhora que espera há mais de 30 anos para que aquele espírito venha reencarnar com ela, porque ela foi responsável pela morte dele, pelo desencarne. Então a gente ainda fica adulando o espírito para querer vir com a gente, para a gente saldar a dívida. É toda uma programação. Aí ele diz, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá. A gente tem consciência, a gente sabe o que vai acontecer com a gente quando a gente chegar aqui. Aí eles respondem a Kardec, eles próprios escolhem o gênero de prova, porque há de passar, e nisso consiste o livre-arbítrio. A gente escolheu. Escolheu. Então não reclame, está tudo certo, como diz Paulo, graças a Deus. E aí a gente fica pensando no livre-arbítrio. Eita, se Deus tivesse tirado isso de nós, não era para Ele ter criado a gente, né? Partiu todo mundo, simples e ignorante, mas em algum momento a gente começou a escolher errado, porque a gente tem as imperfeições. A minha ambição fez eu puxar o tapete de meu colega de trabalho para conseguir o cargo dele, né? Fez eu fazer coisas escusas para conseguir alguma coisa. E diante disso a gente vem tendo reparações. Aí chega nessa existência, algo semelhante nos acontece, porque na nossa mente é assim que a gente vai resgatar. Porque o amor é complicado. Aí Jesus disse, olha, é mais fácil você resgatar com um marido difícil, alcoólatra, um filho problemático, uma sogra complicada, do que eu botar você para fazer uma instituição e cuidar de 5.000 pessoas. Não era lindo a gente botar uma instituição e cuidar de 5.000 pessoas e reparar pelo amor? Mas a gente não tem coragem de trabalhar. O centro espírita chega, fazer uma prece, vou nada, tenho vergonha. Fazer uma prece, vou não, tenho vergonha. Traz 1 quilo de alimento, ninguém aparece com 1 quilo de alimento. É o dia da limpeza, ninguém aparece no dia da limpeza. Aí a gente quer o quê? Reparar como? Em casa, ganhando na Mega Sena da virada, e indo para Dubai passear. Não é, gente.
é pegando a nossa cruz e andando sem reclamar. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus explica que não valorou o sofrimento em si. Quando ele diz bem-aventurados que sofrem, os que choram, os que são perseguidos, ele não valorou o sofrimento. Porque sofrimento é opcional. Cada um de vocês vão sofrer de maneira diferente. Alguém vai ter uma dorzinha no dedo, vai sofrer bem muito. Outro vai perder uma mão e não sofre. Isso é muito opcional. E aí ele diz, mas que ele trouxe resignação e fé de que quando a gente passar pelas essas dores com paciência, entendendo as nossas provas e expiações, porque elas são necessárias para o nosso adiantamento, nós vamos evoluir espiritualmente. Eu não sei se vocês leram aqui, e quem não leiam no YouTube, quem tem preguiça de... minha vista é ruim, tem preguiça de ler. Eu leio vários livros, leio no bom sentido, escutando. No YouTube, você bota o nome do livro e parece tipo um audionovela. E às vezes eu durmo. Aí o que é que acontece? Eu volto quando eu dormir para ler o livro de novo. E eu tenho esse livro, li o livro físico, já vi o livro, ouvi em audiolivro no YouTube, um livro Renúncia, onde um espírito, Alcione, sai de uma constelação onde ela já era um espírito superior, não tinha boleto, não tinha problema, não tinha marido, não tinha filho, não tinha nada. Estava lá, olha, no mundo feliz, que a gente nem sequer imagina, porque a gente nunca teve. A gente é de provas e expiações para baixo. A gente não imagina que é um mundo feliz. Quando ele diz no livro que às vezes tem flores e cores que a sua inteligência não é capaz de entender. Veja quantas coisas tem. E aí ela diz assim, eu quero voltar para a terra para socorrer um amado dela. E aí ela é avisada, olha, o corpo limita, você vai esquecer. Você vai para um mundo de provas e expiações, vai ser difícil. E a vida de Alcione é bem difícil, mas ela completa a missão dela linda. E não dando spoiler, porque o livro é muito interessante, vocês vão ver. Lá no final ainda, esse amado dela se torna padre, ela não quer casar com ele, porque a missão é servir o Cristo. Né? E ela vai para a cadeia, perseguida, e ele vai fazer uma visita achando que é uma prisioneira e dá conta que é o grande amor da vida dela, que ele contribuiu de certa maneira para que ele desencarne. Mas ela cumpriu a missão. Aí eu digo de vocês, quem eram vocês, sabendo um enredo desse, onde era que ia acabar, se vinha? Aí os espíritos dizem, vem, é vocês que escolhem. A gente vem. Agora só que a gente tem que ter força, fé, resignação, porque a gente vai passar. E a gente vai precisar uns dos outros. Nós vamos nos auxiliar. Eu costumo dizer, quando alguém me pergunta, por que você é espírita? Eu digo assim, eu sou espírita porque até hoje eu não vi nenhuma outra denominação religiosa que me respondesse tantas coisas claras que eu tinha dúvida. E Kardec ainda diz, olha, o espiritismo é uma ciência. E quando for confrontado com a ciência falar o contrário, fiquem com a ciência. Veja que pureza do espiritismo. As pessoas acham que nós somos espíritas para ver espíritos. Espiritismo é reforma íntima. É entender que a gente não morre, que existem muitos mundos, que o reino do céu é um estado de espírito, que se você estiver bem, você já está no céu agora. Se você não tiver, você está no inferno aflitivo sua vida toda. Ele nos ensina que nós vamos nos encontrar, que o fato de você perdoar alguém que lhe agrediu muito não tira nem exime ele da responsabilidade de reparar. Você apenas se liberta e ele vai reparar, porque existe a justiça. E aí ele nos traz o consolo permitido através da gente compreender essas aflições. Entender que isso aqui é passageiro e que a felicidade está por vir. Deixa eu olhar aqui meu tempo. E aí vamos dar uma resumidazinha. Justiça das aflições. Existe justiça nas aflições? Claro. As dores não são uns castigos arbitrários. Jesus não é um julgador arbitrário. É nós que escolhemos.
É a nossa escolha que vai fazer com que a gente passe por algumas coisas para que nosso espírito se purifique. Existe o bem e o mal sofrer também, porque tem pessoas que vão sofrer com resignação e vão servir até de exemplo para o outro. Você diz, se o outro passou, eu vou ficar viva. Ele passou também. E aí ele diz também que quando a gente aprende e é resignado, a gente vai apagando faltas. Vocês acham que os nossos obsessores nos conhecem por quê? Pela nossa energia perispiritual. A gente tem energia, a nossa consciência ainda nos cobra. A gente muda a roupagem, em outra encarnação podia ter até sido um homem mais alto, mas os meus obsessores, só ela ali, é ela, vou perseguir. Além de a gente ter toda uma programação aqui para fazer, a gente ainda tem que socorrer as pessoas que a gente ainda deixa para trás. Nos traz também a lição de provas e expiações, que nós estamos em um mundo onde está progredindo moralmente. E aí eu pergunto, será que a gente vai ter capacidade de ficar nesse mundo? Ou a gente vai ser convidado a se retirar para um mais inferior, se a gente não progredir? E trazendo também a simbologia de que Jesus fez toda a sua pregação em cima do reino dos céus. E muita gente quer o céu, o inferno, o purgatório, um lugar fixo, circunscrito. E ele diz, há muitas moradas na casa de meu Pai. Muitas, 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 muitas. Vários níveis, vários espíritos, com muitas moradas. E nós vamos passar por todas elas, até que a gente chegue à evolução. Eu sempre trago um exemplo aqui para brincar, é como a gente pobre que não tem dinheiro para ir conhecer Tóquio, Japão, Roma, Dubai, né, a Suíça. Não é tanto lugar para a gente tem para conhecer. Dentro do Brasil, você imagina os mundos da casa de meu pai. É muito lugar que a gente ainda vai passar. Mas que a gente entenda que esse reino dos céus é a nossa intimidade, a nossa fidelidade. Seja fiel um pouco, que eu lhe dou com muito. Como é que eu quero comandar um centro, uma cidade, um local, pessoas, se eu não consigo amar 3 ou 4 pessoas que estão dentro do meu lar? Acho que é Mano que diz isso, não é Paulo, não sei. Enfim, é um dos dois. A gente ainda não consegue o pouco, a gente não é fiel no pouco, mas a gente quer muito. Então que a gente entenda que a gente já tem felicidade suficiente. Casa para morar, carro, o que comer, um emprego, com saúde, a gente já tem coisa suficiente. E aí, como enfrentar as aflições? Para a gente finalizar, como é que a gente vai enfrentar essas aflições? Primeiro, com fé, acreditar no que não vai se ver, mas uma fé raciocinada. Para evoluir e eu ter que ter uma convivência com uma pessoa difícil no meu lar, eu tenho que me calar. E é difícil calar. Vocês já imaginaram uma discussão, uma pessoa em cima de você dizendo. Eita, que a gente fica doida para dizer. Não falar, morre. Aí você cala. Olha, que bênção é você calar. Quando você podia esbagaçar de 5ª geração da pessoa. E a gente se cala. A gente compreende que o outro ainda nos ofende porque não conhece Deus, não conhece o amor, não conhece a lei de causa e efeito. E muitos de nós que estamos na doutrina espírita há muitos anos ainda não tem essa lição incorporada dentro da nossa alma. Porque se a gente ainda está se chateando, não interiorizou a doutrina do Cristo. Porque eles não sabem o que fazem. Era o que Jesus pediu ao Pai, tenha piedade. Eles não sabem o que fazem. E quando ele diz também a Pedro, o homem é mais ignorante do que perverso. Nós somos tão ignorantes que nós ainda conhecemos a doutrina do Cristo. A gente sabe que tem a lei de causa e efeito. A gente ainda vem com a criatura para pagar e a gente ainda fica se aborrecendo com a criatura para vir novamente. Vem novamente. E aí ele disse que é melhor que você tenha uma fé ativa. Trabalhe sua inferioridade. Eu sei que eu tenho um gênio difícil, tenho que trabalhar isso. Eu sei que eu tenho vícios, tenho que trabalhar isso. Trabalha sua inferioridade, tenta melhorar um pouco. Não se queixe, porque é o mesmo trabalho, queixar e fazer. É o mesmo trabalho. Então escolham fazer.
Joana de Ângelo nos aconselha que para a nossa melhoria espiritual que a gente evite a lamentação. Vai se lamentar do que você escolheu? Foi vocês que escolheram. Uma vez que ela não lhe trará auxílio. Não vai. Não diminui o peso da cruz, nem vai dispensar as nuvens que estejam toldando porventura os seus horizontes. Então reclamar só vai atrapalhar. Aí eu digo, vá dormir, que amanhã é o outro dia, o sol nasceu de novo e a vida continua. E Raul Teixeira também no livro Uso Diário nos diz que até atingir a perfeição relativa, porque nós vamos ter perfeição relativa, perfeição absoluta só o Cristo. O Espírito passa por provas e expiações que, se permitirmos e acolhermos, tendem a ser altamente reparadoras. E aí eu vou trazer um caso que eu acho que todos vocês vão se lembrar, a gente tem uns 5 minutinhos aqui para finalizar, daquele menino João Hélio, que os pais teve um carro assaltado no Rio de Janeiro, ele ficou preso no cinto, tinha por volta de uns 5 ou 6 anos, e foi arrastado, né? E aquilo comoveu, saiu em tudo quanto é jornal, e comoveu os cariocas, e a gente fica refletindo, meu Deus, que violência, né? Mas tempos depois, essa mãe recebe uma carta psicografada, onde essa criança, João Hélio, diz que ele, né, vivia na época romana e que ele fazia com prazer, arrastavam as pessoas na biga romana com prazer, matavam com prazer. E ainda agradecendo o pai e a mãe por terem escolhido que ele viesse como filho, porque o pai e a mãe dele, nessa encarnação, também foram vítimas dele desse mesmo jeito. Então veja, aí ele resgatou, comoveu uma população, as pessoas, né? Mas tudo estava certo, tem uma programação. E é o Espírito quem escolhe. Porque às vezes você está tão arrependido com aquilo ali que você diz, eu quero passar por isso igual, porque o que eu fiz foi horrível. E às vezes é você quem escolhe. E aí, para finalizarmos, no livro Tempos de Renovação, por Juvanir Borges de Souza, ele nos diz assim: as dores são capazes de produzir frutos excelentes de experiências e compreensão. E eu digo que a dor na minha vida foi capaz de produzir frutos excelentes de compreensão. Foi pela dor que eu adentrei na doutrina espírita. Foi pela dor que eu virei palestrante espírita. É pela dor que eu li, que eu acho que toda a codificação e todos os livros de Chico. É pela dor que eu li todos os livros da revista, ou todas as revistas espíritas de Kardec. É pela dor que toda semana eu limpo o centro. É pela dor que eu faço sopão. É pela dor que eu trabalho na mesa mediúnica, na fluidoterapia. É pela dor que eu entendo que isso tudo que eu faço é muito pouco diante do que eu já fiz. E é assim, e é amor, e é com amor, e faço com prazer. Nunca perco uma palestra espírita, posso estar doente com diarreia, o que for. Porque eu trabalho para o Cristo, o nosso compromisso é para com Ele. E não esperem gratificação, não esperem louvor, porque nem Ele teve, nem Ele teve. E ele continua nos dizendo, são processos reparadores visando o reajustamento da criatura nos seus transvios no curso da evolução. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para evoluir. E evoluir amando, evoluir perdoando, compreendendo, não é reclamando. Então, que a gente entenda hoje essas bem-aventuranças e essas aflições por esse prisma, né? E comemorando hoje a paixão de Cristo, que Ele não veio para sofrer, que Ele não veio, né, para angústia, foi para que tenhamos vida e vida com abundância, vida com felicidade. Que assim seja. Obrigada, Rosa, por seus estudos e ter passado aqui para a gente. E a prece final será feita por Rosa, logo após passo aqui à minha direita. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o pensamento ao alto e agradecer a Jesus
por esse dia, por essa semana, por essa oportunidade de estarmos aqui reencarnados. Que possamos ter discernimento, que possamos ter empatia para com a dor do nosso irmão, para que sejamos instrumentos do Cristo. Pedimos, Senhor, em especial por todos os nossos entes queridos, sejam encarnados ou desencarnados, por todos que se encontram nos leitos de hospitais, nos asilos, nos presídios, aos suicidas, aos abortados, em especial aos nossos inimigos. Que eles recebam o nosso perdão, assim como nós também vamos os perdoar. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, que ainda somos pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja.